Deus, nossa gratidão e nosso louvor a Ti nesta noite, por Tua presença em nossas vidas. A nossa alma Te adora, Senhor, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és amantíssimo e tremendo. Nós adoramos o Senhor por Tua fidelidade, por Tua aliança preservada e perpétua em nosso favor. Adoramos o Teu nome, Senhor, por Teu grande amor, alto, profundo, largo e invencível. Nós Te adoramos, Senhor, por Teu plano maravilhoso para nos salvar e por Jesus Cristo, nosso Salvador. Queremos Te adorar por esta noite, o Teu povo reunido não somente aqui, mas em toda a terra. Nós adoramos o Teu nome pelo sangue, o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado e nos garante a vida eterna junto com o Senhor. Nós Te adoramos pela igreja, pelos irmãos, pela companhia do Espírito Santo a nos unir, e Te louvamos por Tua palavra santa. Te louvamos, Senhor, até mesmo pelas provas e lutas pelas quais passamos, porque nelas somos treinados para Te adorar. Ó Deus, recebe nesta noite a nossa adoração e o nosso louvor. E perdoa, Senhor, os nossos pecados. Santifica-nos em nome de Jesus. Amém. Todos nós que conhecemos a palavra do Senhor, conhecemos bem um pouco da história de Jó, servo sofredor que não, por mais que sofrimento que tivesse tido, não saiu dos caminhos do Senhor. Então nós vamos ler dois pontos principais, dois pontos importantes do que ele... Pode se assentar por um instante. Irmãos queridos, nós vamos orar pelas nossas vidas, orar pela nossa casa, orar pela igreja, orar pelo povo de Deus. Antes, porém, eu tenho uma mensagem, um recado de Deus para a sua vida. Você vai abrir a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, na carta escrita aos Hebreus. E eu vou ler para vocês o que está escrito a partir do verso de número 29. Hebreus 11, a partir do verso 29. Assentado como você está, acompanhe a porção que vou ler. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando-os, os egípcios foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário
para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho, por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Que o Senhor nos ajude a entender essa porção da sua palavra. Amém. Irmãos queridos, muitas porções da palavra de Deus são enigmáticas. Não as entendemos. Conquanto seja a revelação de Deus para nós. Algumas coisas ficarão claras somente quando chegarmos diante do trono do Senhor. E isso não é um privilégio nosso, não entendermos certas coisas da Escritura. O próprio apóstolo Pedro, autor da Escritura, quer dizer, como instrumento, ele disse que o irmão Paulo escreve coisas difíceis que não sabemos, não entendemos. Pedro disse isso. O bom é que, do que importa para a nossa salvação, isso foi revelado para nós, não temos dúvida. Algumas outras coisas estão escritas para nós, e nós a recebemos pela fé, crendo que Deus é soberano. Mas não entendemos muitas coisas. Não são algumas, não, são muitas.
porque não as alcançamos. São elevadas demais para nós. Estão para lá, para além da compreensão humana. A gente apenas dá gostosas risadas internas, em alegria e gozo, por sabermos que Deus está no comando de tudo, embora não entendamos. Por exemplo, não dá para entender, com a nossa mente finita, limitada, como é que Deus, sendo justo, justifica o pecador. Não dá para entender. Senão, olhando pelo prisma de um amor invencível. Um incrível amor. Amazing love. Gostaram? Não dá para entender os mistérios de Deus. A encarnação do Verbo. A Trindade. Os caminhos do Senhor. O próprio profeta diz que são elevados demais. Não podemos atingir. Alguém, porventura, conheceu a mente do Senhor ou foi seu conselheiro? Não tem como. Nós apenas como filhos, como crianças inocentes. Como crianças inocentes que sabem bem pouco da vida, se aconchegam no colo da sua mãe e do seu pai, confiando neles. Assim somos nós, crendo que Deus está no comando, embora não entendamos muitas coisas. Um irmão, um dia desse, 2, 3 semanas, falava para mim assim: pastor, eu não tenho dúvida de que eu sou crente não, mas eu tenho umas dúvidas que eu carrego comigo. Será que eu estou em pecado? E ele fazia assim com a mão mesmo. Será que eu estou em pecado? Eu digo, depende, quais são essas dúvidas? Porque eu também tenho dúvidas. E ele disse assim: olha, pastor, eu tenho dúvidas com respeito à predestinação. Digo, meu irmão, isso não é privilégio só seu, não. Eu, Itamar Santana Bezerra, ministro do Evangelho, eu aceito 110% a doutrina da eleição, porque é bíblica e clara na Escritura. Eu só não entendo. Porque esse é um recurso do Eterno. É uma prerrogativa dele. São critérios que ele estabeleceu para a sua própria economia. Eu não sei quem são, nem quantos são, nem onde estão os eleitos. Mas a Escritura deixa bem claro que Deus separou uns para ele. Eu não entendo. Mas eu aceito pela fé, porque é palavra de Deus para mim. Esse livro escrito, essa carta escrita aos Hebreus, é uma carta que traz muitos enigmas, muitas doutrinas que a gente acolhe pela fé. Pela fé que é a marca do homem de Deus, da mulher de Deus. O justo viverá pela fé. E esse capítulo 11 que eu li, parte dele para os irmãos, os amigos e os internautas, é um capítulo que traz como título a natureza da fé. E os exemplos de fé extraídos da palavra de Deus. E começa dizendo que a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem.
Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu não estava lá. Eu não vi acontecer. Mas eu creio que assim foi. Um colega meu, seminarista, pregando. Seminário é uma maravilha. A gente ouve cada barbaridade. Porque o seminarista pregando, às vezes, fica emocionado ou nervoso. Confunde as coisas. Abraão constrói arca. É uma maravilha. E esse seminarista pregando, ele usou esse texto, e ele é emocionado, e ele é brancão, assim, ficava vermelho pregando, e ele disse assim: porque Deus criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, as que existem e as que não existem. Ele queria dizer as coisas que aparecem e as coisas que não aparecem, como diz esse texto aqui, as visíveis e as que não existem. Essa é a natureza da fé. É uma convicção de coisas que não vemos, que não estão ao alcance das mãos. E a maioria delas não pode ser provado matematicamente ou pela ciência. E cremos a si mesmo. É aquilo que o Senhor Jesus disse a Tomé. Tomé, porque você viu o sinal dos cravos, você creu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Estamos em 2009, na antessala do Apocalipse, aguardando a vinda do Senhor. Mas esses elementos da palavra de Deus que eu não vi, e que são incríveis demais, são estranhos à nossa natureza, improváveis até. São exatamente esses fatos improváveis que alimentam a fé que temos no Senhor. Exatamente o extraordinário. Nós somos os crentes, que são aqueles que creem no incrível. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos e disse que aprove a Deus salvar aos que creem na loucura da pregação. Porque tudo o que está escrito, para eles parece loucura. Aí, a gente tem aqui o texto que eu li, por isso que eu comecei no 29. Pela fé atravessaram o mar vermelho, a pés enxutos. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, rodeadas por 7 dias. São coisas que, grosseiramente falando, do ponto de vista da impiedade, são coisas que não batem. São coisas que não fazem sentido. São coisas que estão além da nossa compreensão, mas que a nossa alma regenerada diz que sim. Porque tudo é possível ao que crê. O que a Escritura diz é que a maior maravilha que há não é um morto ressuscitar. Não é um cego voltar a ver. Um paralítico voltar a andar ou andar.
Ou ainda, do nada, Deus trazer à existência tudo o que existe. Segundo o Senhor Jesus, a maior maravilha que Deus já fez foi regenerar o homem. E é esse conceito do extraordinário que explode aqui no capítulo 11 da carta aos Hebreus. A fé que traz à existência as coisas que não existem. E eu quero destacar duas coisas na parte do capítulo 11 que eu li, e mais uma no capítulo 12, para alimentar a sua fé e a minha nesta noite. As duas coisas do primeiro capítulo, capítulo 11. Notem vocês que, pela fé, há dois grupos de pessoas aqui. Você tem, por exemplo, o capítulo 11, verso 35. Vamos ler juntos? Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Até aqui. Capítulo 11, verso 36. Vamos ler juntos? Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Ou seja, por essa fé extraordinária, dois grupos de pessoas obtiveram bom testemunho no sentido inverso. Pela mesma fé, por amor a Deus, visitados pelo mesmo extraordinário. Pela fé, alguns perderam coisas. Pela fé, outros ganharam coisas. Pela fé, alguns tocaram o extraordinário em seu favor. Pela mesma fé, outros pereceram. Homens e mulheres de Deus, pela mesma fé, honraram o Senhor. É que na nossa mente e na visão que recebemos, na nossa geração humanista, secularizada, prosperidade significa benefício. Você ser bem-sucedido é você estar honrado. Ganhar coisas, galgar posições, estar em algum privilégio, gozar algum privilégio. Mas do ponto de vista de Deus, a prosperidade, a bênção de Deus, pode estar também na desventura. Na dor, na perda, no vale profundo de lágrimas, e através daquilo ali está a honra de Deus e do Evangelho. É que nós não fomos treinados para enxergar assim. A Escritura diz que alguns deles
dos mártires honraram a Deus com o tipo de morte que tiveram. E Deus não os livrou da fogueira. Do fio da espada, da fornalha ardente, da cova dos leões. Deus estava com eles na hora da morte, na hora da dor, na hora da angústia, e muitos honraram o Senhor com a sua desventura e mantiveram acesa a fé que honra o Senhor. Nós não fomos treinados para isso. Vou dar um exemplo prático. Eu estava num determinado congresso, num dos congressos da igreja. E congresso é uma maravilha. Tem de tudo. Gente quer cantar, gente quer dar testemunho. E no mesmo congresso, 2 pessoas deram os seus testemunhos. Outras também, mas eu destaquei essas 2, que eu nunca me esqueci. Foi lá à frente uma pessoa e disse assim, resumidamente, contou uma desventura total, que andou no mundo das trevas, no submundo das drogas, e conta um currículo incrível de mazelas, que daria inveja até a um demônio. E depois disse que então Deus entrou na minha história, e aí contou a mudança de como então Deus salvou e curou, e o povo quase sobe no banco para dar glória a Deus. E é para fazer isso mesmo, dar glória a Deus por isso. Mas teve um outro testemunho de um irmão ponderado, amadurecido, e ele disse assim, irmãos queridos, olha, eu nasci num lar evangélico. Cresci na igreja de Deus. Estou nessa idade, os cabelos ficando brancos. E eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor por causa da graça dele. 2 ou 3 pessoas disseram amém. Ninguém quis subir no banco para dar glória a Deus. Mas a mesma graça que tirou aquele condenado lá do inferno, do submundo das drogas, daquela desgraça que ele contou, é a mesma graça que manteve aquele outro de pé, sem sair do caminho do Senhor. A mesma graça, a mesma bênção. É que os nossos olhos se enchem somente para um lado. Mas a Escritura diz aqui que uns foram honrados pela fé, outros honraram a fé com o testemunho que deram. E Deus estava com eles ali, para lhes dar algo superior. Louvado seja o Senhor. Aí veja só se não é verdade. Se você for ler a Bíblia com aquele critério, com aquela atenção devida, você vai perceber, notem comigo isto, que a maioria absoluta dos servos de Deus, que viveram para Deus, que andaram com Deus, que honraram a palavra de Deus, foram servos que sofreram mais do que contaram vitórias. E você vai entender por que é que Jesus advertiu os seus discípulos: no mundo tereis aflições. E eu tenho uma santa impressão, perdoem-me a transparência, vou dar para vocês somente o que eu entendo e o que eu penso. Isso não é teologia não, é o meu entendimento. Que o arrebatamento não se dará sem que antes venha sobre nós
uma incrível perseguição. Em que coloque os santos numa prensa, numa grande tribulação, para que os eleitos se manifestem. Sabe por que eu tenho essa impressão? Porque ao longo da história, antes de cada avivamento, toda a história dos avivamentos, antes de cada avivamento histórico da igreja, há uma perseguição à igreja. Foi assim em Jerusalém, quando estava gostoso, veio uma grande perseguição que levou os crentes a sair do seu conforto para servir a Deus. E na nossa vida pessoal, nós nos apegamos mais a Deus, nos achegamos mais a Deus quando somos açoitados. Quando passamos por aperto, é que nós vamos para o joelho e vamos buscar mais a Deus com temor e fervor. É quando a pessoa está debaixo de opressão que olha para os céus e clama a Deus. Essa é a razão porque nos lugares onde há mais prosperidade financeira, monetária, estabilidade, as pessoas se esquecem de Deus. Assim nas cidades, assim nos países, assim na vida coletiva de uma comunidade ou na vida pessoal, individual. Quando a pessoa está bem, se esquece de Deus. Quando perde tudo, vai para o joelho. Eu tenho um colega, é um pastor, ele é muito brincalhão, não sei se ele falou isso brincando ou não, mas ele disse, olha, às vezes tem alguém na igreja vindo muito, não perde uma reunião de oração, eu fico até sem querer orar. Porque a gente ora pela pessoa que vem toda a reunião, a gente ora clamando, pede a Deus para abençoar a pessoa, quando a pessoa recebe a bênção, não vem mais para a igreja. Ela não vem mais como vinha, já começa a relaxar, etc, etc. A minha oração é que, de fato, Deus nos incomode, sabe? Deus mande um sopro para tirar a casca do arroz. Vocês não sabem o que é isso não, tirar a casca do arroz, soprar, para ficar só o grão, só a semente. E isso acontecerá antes da vinda do soberano Deus. Então lembre-se disso. Em primeiro lugar, os dois grupos movidos pela mesma fé. Uns ganharam, outros perderam pela mesma fé. E Deus estava e está com eles. Segundo aspecto, veja o que é que diz, por exemplo, o verso de número 40, do capítulo 11. O 39 diz que eles não obtiveram bom testemunho por sua fé, aliás, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Isso quer dizer uma coisa para mim. Ricardo, dá um zoom aqui para mim, dá um zoom bem perto, para quem estiver na internet me ouvir e me ver bem. Ninguém, nenhum salvo, nenhum eleito, perde nada com Deus. Não existem perdas no reino de Deus. Até as aparentes derrotas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Já deu zoom aí? Dê agora zoom 16. A Escritura diz, você vai repetir comigo cheio de fé. Deixa eu me lembrar como é o versículo também. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8. Todas as coisas contribuem para o bem. O apóstolo Paulo, que escreveu essa palavra, nós lemos hoje de manhã, ele disse que aprendeu a estar bem em todas as situações. Ele sabia o que era ser honrado e ser humilhado. Ele sabia o que era escassez
e abundância. Disse que teve experiências de toda natureza, mas que tudo posso naquele que me fortalece. Sabe como é que os nossos olhos enxergam? Tudo posso naquele que me fortalece. Posso estar bem, posso estar caminhando sobre as águas, posso estar nas nuvens, posso estar na prosperidade, na bênção, na saúde, eu posso. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Ele disse que no Senhor, ele também pode estar humilhado. No Senhor, ele pode estar na enfermidade, ele pode estar no fracasso, ele pode estar arrasado no Senhor que o fortalece. Eu tenho um pastor, amigo, ele pregou agora nesse congresso. Quando ele deu o tema da mensagem dele, todos do auditório lá começaram a rir, achando que era brincadeira, mas era verdade. Ele deu o tema e desenvolveu o tema abençoadoramente. O tema dele foi sobre a bênção do fracasso. Do fracasso. E ele começou a discorrer, biblicamente inclusive, de que o fracasso, primeiro, que faz parte da carreira cristã, da vida humana. Nós tropeçamos e caímos. E muitas vezes nós perdemos para ganhar. De que a soberba precede a ruína, mas é a humildade quem precede a honra. Antes da glorificação, tem a humilhação. Jesus, antes de ser exaltado, foi humilhado. Antes do céu, ele conheceu o Hades. É que nós estamos sendo treinados pela televisão, pelo rádio, essas mensagens de prosperidade, de uma igreja triunfante. Quando somos uma igreja militante, somos soldados, que muitas vezes somos alvejados e sofremos de fato, mas Deus está conosco, irmãos. Deus está conosco. Precisamos crer nisso, porque essa é a verdade. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, Deus está provendo coisa superior a nosso respeito, para que nós sem eles não sejamos aperfeiçoados, nem eles sem nós. Ninguém perde nada com Deus. Porque tudo coopera para o nosso bem. Até mesmo a morte. E vou dar um exemplo bíblico disso. Sabe o que foi que o apóstolo dos gentios disse? E se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. E agora eu passo para o capítulo 12 e vou falar uma coisa só para vocês. Toda essa argumentação do autor da carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem é o autor. Alguns acreditam que foi Paulo, mas há divergência. O importante é o conteúdo dela para nós. Começa o capítulo 12 dizendo, portanto, ou seja, então, já que é assim, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente, fixamente, para o autor e consumador da fé, que é Jesus, que deu testemunho, ele mesmo suportou tamanha oposição dos pecadores, não levando em conta a ignomínia, o descaso, a afronta, mas sofreu no corpo, na pele, tudo por amor a nós. Ele é o nosso exemplo. E nós
nessa caminhada, assim como ele, também sofreremos afrontas, dores, lágrimas, seremos marcados profundamente, mas vamos prosseguindo, porque a nossa morada está diante de nós. E ele dá essa palavra, é uma palavra de encorajamento, e ele dá razão disso. É o que ele diz, por exemplo, no verso de número 3. Considerar atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Essa é a razão. Ou seja, o exemplo de irmãos e irmãs, servos de Deus como nós, de carne e ossos, sangue, emoções, vontades, fraquezas, virtudes, sonhos, ansiedades, noites sem dormir, tudo, iguaizinhos a gente. Passaram por tudo isso e venceram. E são vencedores em Cristo Jesus. Nós também vamos vencer. Falando em carne e ossos, eu que luto tanto para pegar um pezinho, 1 quilo. Quando eu ganho 1 quilo é uma alegria. Eu ia passando na Joana Angélica, aí uma mocinha estava distribuindo papel, naquele papelinho. Aí eu ia passando e nem queria pegar papel, porque se a gente for pegar papel daqui da Joana Angélica até a Praça da Piedade, você chega lá com um bloco que dá para fazer. Aí ela insistiu o papelzinho. Quando eu peguei o papel, perca peso agora mesmo. Carne e ossos. Se alguém quiser o papelzinho, eu passo para vocês, viu? E outra, lá na frente, ali perto já da Lapa não, ali perto daquela entrada do Center Lapa, já naquela. Aí foi o contrário. Eu ia passando e tinha uma pessoa distribuindo um papelzinho. Aí quando eu ia passando, ela tirou a mão para eu não pegar. Aí eu passei. Eu voltei para pegar o meu. Aí quando ela me deu o papelzinho, quando eu olhei, calcinhas e sutiãs para pronta entrega. Aí, tá, tudo bem. Mas vamos para frente. Ainda? Para pronta entrega. O Senhor está conosco, irmãos. Essa é a fé que nos alimenta, que nos põe para frente, vendo o incrível no Senhor Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua luta. Eu quero orar pelo seu desânimo. Eu quero orar pelo seu desmaio na fé. Eu quero pedir a Deus que fortaleça a sua vida e dê experiências novas com o Senhor. Quero orar por você. Eu quero te convidar a ficar em pé, ou vir aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus.